Bom dia, hoje vamos falar sobre o livro Budapeste de Chico Buarque. E o marco teórico vai ser a reflexão metalinguística do texto. Entendemos por a reflexão metalinguística do texto, a reflexão que se faz propriamente da linguagem. Podemos comparar quando Clarice falava, não? Essa introspecção. Então, podemos falar da introspecção da língua mesma e como ela se fala, como ela se escreve, como ela se compõe, como a forma de usá-la corretamente, os fonemas, as partes, não? Do estudo da língua mesma, não? Tendo em conta, segundo Jacobson, que forma parte de um contexto, de um canal, de um emissor, receptor e, bom, e a mensagem mesma e a situação em que ela é aplicada. Então, temos como referência José Costa, ele quem é a personagem do livro Budapeste, e em uma viagem ele tem que parar na Hungria, justamente em Budapeste. E ele se namora da linguagem, da língua magyar, da língua húngara, e então ele tem por afã de captar ao menos uma palavra. Nessa procura de captar uma palavra, começa um estudo da palavra mesma. Nesse estudo temos a forma da escrita, a pronúncia, então ele começa a ouvir as palavras, a ver as mensagens escritas nas legendas da TV e também como se fala. Bom, nesse sentido de observação, ele fala também de saborear o som da língua. E se falamos do som da língua, ele toma a palavra mesma e quando ele está na escrivania no Brasil, ele quando toma contato com as escritas próprias dele e dos os demais empregados, ele vai descobrindo, não, como ele fala a palavra, a estrutura da palavra. Então, ele vai descompondo essa palavra em letras, em sílabas, e encontra uma estrutura, um corpo. Então, podemos também falar aí uma metalinguagem, porque o estudo que ele faz e pode reconhecer os arcaísmos, metáforas, neologismos, bom, enfim. Já na Budapeste, ele pega a língua e a toma como um souvenir volátil. Ele tem essa facilidade que tem de captar as diferentes línguas e os sotaques das diferentes línguas. E gostei da palavra que ele nomeia de ziu, aquela que é campainha no brasileiro. Bom, escolhi essa porque é uma palavra que tem sonoridade. E se falamos de sonoridade, as palavras húngaras, como todas as palavras que se falam na língua, estão estruturadas, estão formadas por diferentes fonemas que têm essa composição que dão a característica própria da palavra e a sonoridade, não? A musicalidade que tem essa palavra, essa forma única e repetível. E assim mesmo, por exemplo, na língua, os diferentes, podemos falar sotaques, os diferentes dialetos da uma mesma língua. Então, bom, nessa procura da linguagem, nesse estudo, essa introspecção da linguagem para refletir da língua mesma, como ele fala, saborear o som. Bom, também, se vamos a questão das palavras, formadas como ele fala, não? Letra por letra, e el hecho de soletrar as palavras, até poder ele repetir um som, a estrutura da palavra mesma.
E, bom, nesse encontro em Budapeste, a palavra mesma Budapeste, ele de sua estrutura e forma não Buda e Peste. É aquelas palavras formadas, aquela palavra que se pode descompor em duas palavras e ele literalmente usando a linguagem não fala desse ponte que une as duas cidades que estão separadas por rio Danúbio, que também ele fala, né? Faz referência do Danúbio que não é tão azul e que ele vê mais bem negro. E, bom, então temos duas cidades, não? E também é um estilo que pode ser de comparação, não? A união das duas línguas, assim como está as cidades, a língua também une, faz essa ponte para que a gente possa comunicar, para que a gente possa falar, para que a gente possa sentir o que aquela pessoa escreve ou tem no seu interior. Então, este é um livro carregado também de, de realidade e de ficção. É um livro literário, não? Bom, em Budapeste, ele conhece Kripska. Kripska é uma mulher que vai ajudar na tradução, no aprendizagem, no ensino da língua magia húngara. Então, ele escuta as gravações, mais adiante forma parte, trabalha no Clube das Letras, e então nesse contato com as pessoas, por exemplo, Kossis Ferenc, o poeta húngaro, que então é velho, mas tem uma carga muito importante em questões da língua na escrita. E é assim que compõe os sonetos secretos e quando está isso em Budapeste e no Brasil ele compõe uma autografia o ginógrafo. Bom, voltando ao Brasil, ele vive, compõe monografias, discursos, textos discursivos de dissertações, cartas de amor, cartas de adeus, cartas de despedos. E para ele a palavra tem um valor existencial muito, muito importante e porque ele considera que na palavra está que se fala, que se escreve, como se fala, até quando a pessoa cala e não fala, a palavra que não diz nada. E também importante o silêncio, as palavras ausentes, como ele dá a chamar, não? Bom, e estando no Brasil, nessa autobiografia, ele conta a história do alemão que conhece a Teresa. Também, se podemos fazer uma comparação, não? A Teresa que introduz o alemão a língua, o contato da língua através dela, não? Então, como a ele lhe aconteceu com Kripska, a mulher húngara que através dela começa a conhecer a língua, como falar, como escrever e a importância que tem. E nesse sentido, a língua não está isolada, está em um contexto natural, num contexto social, num contexto histórico. Então, quando falamos também tendo como referentes as situações sociais, geográficas e voltando não, a Teresa, ela é quem leva o alemão a tomar cerveja, a conhecer futebol, as favelas, ao boteco.
Então, o contato com o meio também é fornecer incorporar a língua mesma, como aconteceu com Kriska e, ela falava em Budapeste de Sousa, Costa. Também temos muitas palavras no húngaro com a letra K, uma distinção do que no Brasil, que praticamente não se utiliza, muito poucas palavras se expressam com essa letra, uma diferença, um som de fonemas, não? E como marcar uma diferença. Então, esta crítica que fala a língua magiar não se aprende nos livros, como para encerrar esta ideia de que a linguagem está no meio, a linguagem nos rodeia, nos alimenta e através da língua podemos transmitir nossos afetos, nossos sentimentos, podemos comunicar e então